Ah, não, acho que deu certo. Vou compartilhar uma tela aqui para poder nortear, beleza? Aqui é onde eu fiz aquela pergunta de como que vocês estão, né? Se está sobrando dinheiro, se não está sobrando. Então, onde está o dinheiro? Na pesquisa que a gente fez antes, a maioria aqui também estava devendo, ou com as contas enroladas, ou com problema. Vocês estão conseguindo ver essa tela? Faz aí um joinha, tá, né? Então, assim, então ficou muito aqui dentro. A Adri já tinha me falado para fazer algo nesse tema, ficou aqui dentro do que eu imaginei, tá? Até porque essa é a realidade do Brasil, né? Tá endividado é normal. Só a gente não pode deixar descontrolar, virar uma bola de neve e não conseguir mais resolver, porque facilzinho isso acontece. Vou falar aqui um pouco de mim, para vocês saberem por que eu estou falando sobre dinheiro e investimentos aqui, tá? Eu formei em engenharia pela UFMT, fiz uma pós-graduação na UFG em gestão de negócios. Como engenheiro, eu trabalhei 12 anos ali, viajando o Brasil, metade do Brasil para baixo, do Acre ao Rio Grande do Sul. No Acre, eu fui em lugares que provavelmente poucas de vocês vão poder ir, que é divisa entre Acre, Peru e Amazonas. Eu fui bem naquele miolo da floresta ali, por conta de ser engenheiro, levar a internet lá para as aldeias. Então, como engenheiro, eu rodei muito e aprendi muito como engenheiro, e isso daí me ajuda nos meus negócios, na minha vida, né? Eu também sou músico, estudei música desde os 8 anos de idade, e aí eu estudei piano, teclado, órgão, depois comecei a tocar guitarra, tive banda, e como músico eu fui tocar, inclusive, nos Estados Unidos. Eu toquei no Carnaval de São Francisco, e a música me fez conhecer mais uma galera absurda entre artistas, nacionais, como o pessoal do NX Zero, Fiuk, Gabriel Pensador, mais uma galera aí, Wagner Moura, mais um monte de gente por conta de ser músico. E depois eu passei a ser assessor de investimentos, que é a minha função hoje, tá? Que é ajudar as pessoas a investir, tá? Como assessor, eu preciso ter uma certificação da CVM para trabalhar com isso, né? Então eu sou vinculado à CVM, então várias coisas eu não posso falar em público. Esse aqui é até um tema que é melhor a gente fazer aqui do que no YouTube, porque aí pode ser que algumas coisas eu não poderia falar publicamente no YouTube lá, tá? Por conta de algumas regras que a CVM exige ali. Se eu falar de algum produto, tem que ser muito individual, não posso falar para um grupo de pessoas sobre um assunto muito específico. Fora a Ancor, eu tenho o CFP, que é uma certificação planejador financeiro, uma certificação internacional. No Brasil, é a maior certificação que tem para atender pessoa física e PJ no que diz a respeito a planejamento financeiro, tá? Então, o CFP ele leva todas as áreas. Planejamento financeiro, gestão dos investimentos. Planejamento financeiro tem a ver, pô, tô na dívida, como é que a gente vai resolver isso? Né? Tá sobrando dinheiro? Beleza, então vamos investir. Então, o planejamento financeiro envolve tudo isso. Planejamento para a educação dos filhos e tudo mais. Gestão de investimentos, planejamento de aposentadoria, envolve INSS, mais uma aposentadoria privada, mais talvez investimento em ações, não sei. Gestão de riscos e seguros, planejamento fiscal, que é a parte de como que uma pessoa pode pagar menos imposto e ser mais feliz pagando menos imposto, né? Porque é bem importante. E planejamento sucessório é o que acontece depois que você constrói o patrimônio, constrói sua vida, tem filhos e como que você passa isso para os seus filhos da melhor maneira. Então, essa certificação que eu tenho me habilita a trabalhar nessas áreas de forma bem profissional. Tá? Inclusive, esses dias eu fui chamado lá na Globo News para falar sobre economia lá num evento que eles fazem toda manhã, justamente por ter essa certificação. Né? Então, eles prezam por chamar alguém bem qualificado. Hoje eu sou dono de uma empresa de investimentos, chama Expertise Investimentos. A gente tem escritórios, apesar de eu estar morando em Florianópolis hoje, nosso escritório é em Campo Grande, Cuiabá e Rondônia, e por isso eu fico indo para lá. Semana que vem eu vou para Cuiabá. Tá? É um escritório que a gente trabalha com investimentos, na maior parte, atendendo alta renda. Então, é um perfil de cliente de milhão para cima. Tá? Ou de milhão para cima, ou aquele cara que tem 300, 500 mil,
e é um médico e é um empresário e vai acumular esse patrimônio alto. Então, a média de clientes nossos é de 1 milhão para cima. Na XP. Fora a XP, a gente tem mais outros parceiros. A Avenue é uma corretora nos Estados Unidos, sediada em Miami. Então, eu também atendo os clientes através da Avenue. E aí tem Banco ABC, da Ecoval, Sofisa, Prudential, MetLife, onde a gente faz outros serviços. Então, a gente é uma empresa que presta uma assessoria, uma consultoria ali, e a gente junta outros parceiros para atender o cliente, para a gente ser independente. Então, a gente consegue oferecer o que é melhor para a pessoa e não o cara vai lá no Banco do Brasil e vai ter tudo do Banco do Brasil e só. Né? Aqui não. A gente consegue oferecer o que é melhor para aquela pessoa, dado a situação dela. Tá? Eu contei um pouco da minha história, porque eu quero falar o que eu acredito aqui. Tá? Tudo que a gente vive, eu acho que leva a gente a estar aqui nesse momento. Esse dia eu estava falando com a Adri as decisões, porque quando a gente se conheceu, ela falou assim, ela mandou uma mensagem, vem aqui em casa. E eu podia ter inventado alguma desculpa, a gente nem se conhecia ainda, e não ter ido. E, talvez se eu não tivesse ido aquele dia, não tinha outra oportunidade, a gente não tinha se conhecido, e já era. A vida teria sido outra. Assim como várias coisas que acontecem, né? E eu estava em Goiânia, porque eu era engenheiro, aceitei uma proposta de sair de Goiânia para Porto Velho, depois voltar para Goiânia, lá, outra situação. Então eu acredito nisso. E eu até vou deixar aqui um discurso do Steve Jobs que fala sobre conectar pontos, que eu acho bem legal todo mundo assistir isso daqui. Tá? Talvez a sua dívida de hoje, a situação que você está hoje, é algo que você vai passar para depois lá na frente, quando talvez você tiver um dinheiro grande, você saber administrar. Né? Pois eu mando esse link lá no grupo, peço para Adri mandar. Muitas falaram aí, eu sou o CLT, como se CLT fosse um problema. Tá? E não é. Então, o CLT não é um problema. Talvez ele seja uma fase para você chegar e empreender em algum momento e ter... não ter mais limite, né? Porque o CLT ele te dá um limite de teto. Já o empreendedor, não, ele tem um limite de menos, né? Vou ganhar no mínimo isso, mas eu não tenho teto. Mas o CLT não é problema, tá? Então, não vejam isso como um problema, talvez como uma fase. E muitas pessoas vão viver a carreira inteira como CLT, vão acumular dinheiro e vão viver bem. Tá? Eu tenho vários clientes que foram assim. Inclusive, tenho clientes que trabalharam do meu lado como engenheiro por 35 anos na empresa, que moram muito bem, acumularam um bom patrimônio, estão tranquilo, com a aposentadoria tranquila. Então, é algo que tem de planejamento ali envolvido. Eu coloquei uma pergunta aqui, que é sobre o que vocês pensam sobre dinheiro. Aí eu queria habilitar de novo aqui e ouvir vocês sobre o que vocês pensam sobre dinheiro. Se vocês puderem me falar aí, o que vem na cabeça de vocês quando ouve dinheiro. Vai uma de cada vez aí, senão vai embolar. Falem aí. Vai, Alzira, pode falar. Fica com medo, não. Olha que pergunta difícil, né? O que a gente pensa sobre dinheiro. Isso. Eu acredito que, assim, eu sempre me imaginei vivendo a vida do jeito que eu estava. Para mim sempre estava bom. Então, hoje em dia eu consigo ver que o dinheiro é necessário. Necessário para você conseguir ter uma estabilidade, ter um conforto e principalmente conseguir deixar alguma coisa melhor para os seus filhos. Seus filhos não passem pelo que a gente passou. Então, hoje em dia, eu consigo ver o dinheiro pelo lado bom. Antes eu não via. Até sobre dinheiro, em deixar para nossos filhos, para que eles não passem o que a gente passou, beleza, o dinheiro é realmente essencial, mas aí tem muita coisa para você ensinar eles, né? Além disso. Não, Mas é sim, com legal, certeza. essa mentalidade aí de aceitar que às vezes você tinha um pensamento ruim, né? Sobre o dinheiro é legal. Mais alguém, Camila, Indy, Márcia, se puderem falar o que pensam quando vem a palavra dinheiro. Você falou sobre o pensamento ruim e realmente, assim, até bem antes do curso, né, que eu comecei a fazer quadri, para mim, assim, dinheiro lembrava a pessoa com poder, né, uma pessoa rica,
e uma pessoa rica não era uma pessoa boa para mim. Não era uma pessoa boa. É uma pessoa ruim. Então, eu sempre tive isso, assim, essa ligação. Mas hoje não. Hoje, assim como a Alzira, eu também concordo, né, concordo de dinheiro ser uma necessidade, né? E, para mim é isso. O dinheiro hoje é uma necessidade para gente sobreviver, enfim, e por que não uma felicidade, né? Porque, não sei se vocês concordam, mas assim, se você tem dinheiro para realizar as coisas, automaticamente a felicidade também vem. Que acho que muitos dos nossos problemas, infelizmente, estão atrelados a dinheiro. Fica mais fácil, né? Mais alguém? Ingrid, Márcia, o que você pensa sobre dinheiro? Eles falaram um pouco que pensa sobre quem tem dinheiro. Agora, se puder falar sobre dinheiro, Ingrid, Márcia, se puderem falar aí alguma coisa para contribuir. Então a gente segue aqui. Não? Escreve aí. Se não quiser falar, escreve aí que a gente lê. Deixa eu voltar para cá. Vixe, Maria, virou agora um atrapalhado aqui. Vocês estão enxergando a tela aí? Tem que interromper. Voltou. Estão enxergando a tela? Então, né? Beleza. Eu coloquei aqui o que você pensa sobre dinheiro, porque existem dois pensamentos que chegam com muita frequência. Primeiro é o meio, que dinheiro é um meio para chegar às coisas, e muitas pessoas sentem medo do dinheiro. Tá? Sobre o medo do dinheiro, estão me ouvindo ou falhou tudo aí? Tá ok, né? Eu tô ouvindo. Tá, beleza. Então tem dois pensamentos aí que a gente vê em finanças, que é o dinheiro como meio, quando a pessoa entende que é um meio, e quando a pessoa entende que tem medo do dinheiro, tá? O medo do dinheiro gera dívidas, porque a pessoa recebe o salário dela, ela já dá um jeito de gastar tudo, ao invés de guardar alguma coisa, né? Às vezes você tem medo do cartão de crédito, que é uma ferramenta muito boa, porque você tem medo de gastar mais do que pode no cartão de crédito. E aí não aproveita os benefícios que um cartão pode te dar. Isso tudo é o medo do dinheiro. Tá? E quem vê como meio, que pode falar aí que nem falando aí que é algo necessário, né? Mas o dinheiro é um meio, né? Ele não é o fim de algo. Ele traz a felicidade, faz uma viagem, faz tudo porque ele é o meio de alguma coisa. Quando você começa a entender que o dinheiro é um meio e para de ter medo dele, é onde as coisas começam a acontecer, tá? Mas legal, aí entendi o que vocês falaram aí um pouco de dinheiro. E aí eu coloquei aqui, vocês estão seguindo a Dri, vocês já estão um passo além de muitas pessoas, estão querendo evoluir, estão num grupo de mulheres aí que querem evoluir. Né? Quem está aqui está querendo prosperar, quem está aqui está querendo ganhar mais, né? Está querendo resolver a situação. E aí, você pode conhecer mais pessoas prósperas ou conhecer pessoas com dívidas. Né? E assim, a partir do momento que eu já percebi que vocês tinham um pensamento diferente do que era dinheiro e agora já estão pensando de uma forma mais correta, né? Para o negócio começar a evoluir mais, vocês têm que começar a observar com quem que vocês estão do lado. Se estão com pessoas que pensam a mesma coisa sobre dinheiro do que vocês ou não, tá? Então, não tem coisa pior do mundo de que andar do lado de quem tem dívida maior que a tua ou que é mais enrolado que você. Você tem que dar um jeito de eliminar essa pessoa, tá? Porque isso vai te levar também para o mesmo caminho. Parece um negócio aleatório, mas é o que a gente vê. Eu vou voltar um pouco sobre o que pensa do dinheiro. Eu tô indo mais nesse negócio do pensamento e da mentalidade, depois eu vou para a parte prática, tá? Quando a gente pensa que, putz, quem tem dinheiro tem poder, é uma má pessoa. Beleza, eu acho que todo mundo já pensou isso. Eu já pensei isso também.
Só que hoje eu trabalho num negócio que eu lido com milionários todos os dias. Eu não sei se vocês viram aqui, quando a gente começou, uma pessoa me mandou uma mensagem, um cara que tem 2,5 milhões na conta. Então, todos os dias, é o dia inteiro falando com milionários, tá? E o que eu percebi? Todos eles, todos não, vou dizer a grande maioria. Vou excluir quem é herdeiro, porque eu tenho alguns clientes problemáticos, normalmente são os herdeiros, mas o cara que foi lá e conquistou o dinheiro dele, normalmente ele é muito educado, é simpático, respeita as pessoas, é muito confiável, né? Então, assim, quando a gente realmente vê essas pessoas, a gente realmente troca esse modelo de negócio, né? Esse modelo de pensamento. E aí, quando a gente quer prosperar, a gente tem que procurar pessoas prósperas e se livrar de quem está com as dívidas que nem a gente está. Senão o negócio não vai andar. Eu vou falar um pouco sobre o hábito, porque o hábito é o que faz, o hábito com o dinheiro, né? É o que vai fazer a situação que você está hoje. Né? Qual que é o hábito de você? Gastar? É o hábito de economizar? Né? Talvez se você está com dívida hoje, o hábito que você teve até agora é de gastar o seu dinheiro. Talvez pode ter gastado por medo. Talvez pode ter gastado pela crença de que quem tem muito dinheiro é uma pessoa má. Né? Então isso faz parte do hábito. Quem pensa no economizar e diz assim, nunca sobra, né? E dinheiro não é feito para sobrar. Imagina você chegar num restaurante e querer a sobra do restaurante. Ninguém quer a sobra de nada. A sua prosperidade não quer a sobra do seu dinheiro. Então, quem espera o dinheiro sobrar para poder economizar, para guardar, colocar numa poupança, alguma coisa? Peraí, acho que o pessoal caiu. Deixa eu ver aqui. Caiu, né? Gente, vocês caíram aí, eu liberei tudo de novo. Esses pedaços que ficaram sem assistir aí, depois voltem lá na gravação, tá? Vou voltar aqui. Perdi um pouco o andar aqui, mas beleza. Deixa eu só mutar. Quem que tá com o microfone aberto aí, se puder mutar para mim. Estão olhando a tela aí ou não? Não, beleza. Então o hábito tem o hábito de gastar e o hábito de economizar. E quem não consegue economizar e tem esse pensamento de que não economizo porque nunca sobra, é porque realmente tem o pensamento de sobra do dinheiro. O dinheiro não é para sobrar, né? Sua prosperidade, ela não quer o dinheiro que sobra, ele nunca vai sobrar. Então, se você não reservar uma parte para se pagar, para se guardar e depois gastar o resto, realmente não vai sobrar. Eu vou colocar aqui 4 fatores do patrimônio, que é uma liçãozinha que tem lá no livro Segredos da Mente Milionária, que é um livrozinho bobinho, de, sei lá, de R$20, R$30, mas que realmente é muito bom. Tá? As pessoas criticam, mas foi um livro que realmente mudou muita coisa para mim. E eu vejo isso na prática, que as pessoas que seguem aquilo dali, por mais básico que sejam, já estão em outro patamar. Tá? E aqui é os 4 fatores do patrimônio, que ele diz que são os fatores que a gente tem que monitorar. Tá? Eu não sei se já passou para vocês, às vezes, como as coisas estão indo ruins, às vezes você fica até com medo de abrir a conta do banco e ver como é que tá. De abrir o extrato lá do cartão de crédito e ver como é que tá aquele extrato. Isso aí é o medo do dinheiro. É o medo de monitorar. E esse medo tem que ser perdido. Então, se você tem esse medo hoje, cara, tem que entrar na conta todo dia e anotar quanto que tem. Até você ir perdendo isso daí. Né? E é o que fala o livro. Você precisa monitorar. Aquilo que você não monitora, que você não está controlando ali, você vai se perder. Tá? E lá no livro ele fala que os 4 fatores para um patrimônio crescente, que vai te fazer crescer, às vezes nem sempre é um salário maior. Ele dá vários exemplos no livro. Você pode ter um aumento de salário, e aí você pode também aumentar seu custo de vida, e no final das contas não resolveu nada. Tá? E como que você vai monitorar se você está crescendo ou não? É através do patrimônio. Tá? Você vai somar esse patrimônio. E para isso, qual que é a dica lá que o livro dá? Tá? Você tem que sempre pensar em 4 fatores.
sempre nos 4 junto. Porque vai ter muita gente que vai ficar focando em cortar os gastos. E aí não resolve. Todo mundo já ouviu, eu tenho que gastar menos do que eu ganho. E se você só ficar trabalhando isso, gastar menos do que ganha, não vai resolver. Tenho que ganhar mais. Se você também só ficar no tenho que ganhar mais, tenho que ganhar mais, tenho que ganhar mais e não controlar seus gastos, também não vai resolver. Tá? Então, por isso que são os 4 fatores. Esses 4 fatores juntos, andando ao mesmo tempo. Tá? É o pensamento de aumentar a receita. Então, pô, sou CLT, preciso aumentar minha receita. Ou tenho que ir para um cargo maior, ou trocar de empresa, ou ter uma renda extra. Engordar a poupança, que é ir juntando dinheiro, ir economizando dinheiro. Né? Rentabilizar melhor, que já é pegar essa parte que você juntou e fazer ele render mais. É onde eu trabalho hoje com os clientes, que é fazendo esse dinheiro render mais. E cortar os gastos. Esses 4 precisam andar junto. Tá? E por mais que hoje você esteja com a situação toda desregulada, talvez você já consiga pensar em como eu posso aumentar minha receita. Você consegue pensar em como eu posso guardar R$10, R$5 por mês numa conta, porque vai ser simbólico isso daí. Tem que ser no começo, porque não tem outra forma, essas contas não estão fechando, você vai ter que fazer algo simbólico ali. Para depois pensar em rentabilizar melhor, e aí você pode ir já estudando e fazendo alguma coisa, e como controlar os gastos. Tem que ser um pensamento constante, tá? Peraí que eu acho que entrou mais alguém aqui. Beleza. E esse daí é o básico do básico. Eu digo assim, que é uma das lições mais simples que o livro traz e essenciais, tá? Eu lembro quando a gente, talvez a Adri já contou essa história, não sei se para vocês, mas para quem é aluna dela já deve saber que a gente passou uma época que a gente tinha bom salário, eu sempre tive salário bom, sempre, desde que eu comecei numa época boa, na época que a engenharia pagava bem, então sempre já ganhei mais do que a média, mas mesmo assim, consegui acumular dívida e consegui estar muito mal, tá? E nossa vida melhorou muito quando a gente pegou um livrinho de R$30 e leu e realmente colocou para aplicar. Tá? E isso daqui, eu criei uma planilha onde eu controlava isso daqui, que nem eu falei para vocês, sem brincadeira. Eu tinha medo de olhar a minha conta. E aí eu perdi o medo olhando todo dia e anotando todo dia o saldo. Depois passou para todo mês, depois passou para menos tempo. As coisas vão se organizando e vai entrando no seu subconsciente ali. E aí isso vai fazer você saber o seu patrimônio. Quanto que eu tenho hoje? O que eu tenho? Hoje eu tenho uma bicicleta. Hoje eu tenho uma dívida de menos 100 mil. Esse é seu patrimônio hoje. Porque se você não sabe qual é o seu patrimônio, e você só sabe quanto você ganha, você não sabe se você está subindo ou caindo. Às vezes seu salário está aumentando, mas você continua indo para baixo. E às vezes seu salário, sei lá, você perdeu o emprego, trocou para outro, mas você continua crescendo. Então você vai ficar frustrado, pô, eu ganhava melhor, agora estou ganhando pior, mas se você estiver crescendo, você ainda está bem, né? Então é importante monitorar o patrimônio. Eu vou compartilhar depois com vocês, cobrem lá para a Adri para eu não esquecer, tá? A planilha que eu fiz para acompanhar meu patrimônio. Que aí vocês já têm uma base lá de que eu usei. Eu tenho uma planilha que eu tenho histórico desde 2011. Tudo que eu gastei, tudo que eu ganhei, tudo que eu gastei e como que foi meu patrimônio de lá para cá. Ou seja, a gente está em 2023, a planilha tem mais de 10 anos ali controlando tudo. Então, assim, não dá para falar que foi sorte as coisas, né? A gente tem que controlar. Eu coloquei ter um mentor porque nessa mesma lição, onde ele fala de 4 fatores do patrimônio, você tem que acompanhar o patrimônio, ele fala de ter um mentor. Ter um mentor anda muito junto. Ixi, fiz uma besteira aqui. Anda muito junto do que eu escrevi aqui, ó. Se você quer prosperar, você está andando com alguém próspero ou andando com alguém com dívidas? Às vezes o seu mentor é um amigo seu, né? Um dos meus mentores era um amigo meu, chama Thiago Baguete, é um cara que eu sempre admirei, porque ele era amigo e ele falava para mim, Vinícius, eu vou ser rico, eu vou ser milionário, eu vou ser isso, eu vou fazer, e ele fez. Eu lembro que eu fui na casa dele em São Paulo, ele tinha mudado de Cuiabá para São Paulo, Cuiabá ele era muito bem de vida, aí ele foi para São Paulo e eu cheguei lá no apartamento dele, era um apartamento do tamanho desse quarto que eu tô aqui,
E aí ele tava lá no banheiro falando assim, cara, eu vou conseguir, eu vou fazer dar certo. E eu falando, cara, o que o Thiago veio fazer? Tava na vida boa, tinha carrão, tinha emprego bom. O que esse cara veio fazer aqui? Tá ferrado, né? E acho que deu um ano e pouco depois, o cara tava muito bem, né? Ele abriu uma marca de uma loja de revenda de celular, de capinha de celular, chamada Brasifone, tem um monte de lugar do Brasil. Chegou a ter mais de 50 lojas, depois vendeu essa empresa dele por alguns milhões. E é um cara que começou a comprar capinha na loja do Brás em São Paulo, lá nos camelô, e aí ele ia lá no bairro dele e vendia no bairro dele. E começou assim, vendendo no Mercado Livre. E um ano e meio depois ele estava explodido, porque é um cara que tinha muito patrimônio, muito pensamento. Então esse era o meu mentor na época. Depois eu fui tendo outros, mas eu sempre tive alguém lá para me espelhar. Se vocês não têm alguém do seu convívio, procure, né? Mas sai de perto de quem não vai agregar nada, né? Eu coloquei aqui em que eu posso ajudar, né? O meu trabalho hoje é com investimentos, é a área que eu mais atuo, é a minha especialidade. Não é o caso de vocês, né? Então, eu coloquei aqui um controle financeiro para acabar com as dívidas. Eu vou colocar aqui o que eu fiz, tá? Então, o que que eu fiz quando eu estava enrolado das contas e o que que me ajudou? Então, é melhor do que alguma coisa teórica, é algo que eu realmente fiz e sei falar e deu certo para mim. Vocês podem tentar, podem praticar de outra forma, tá? Primeiro ponto é um pouco da mentalidade, já foi o que a gente falou, um pouco de tudo aqui, já tem a ver com a mentalidade das coisas, tá? Sobre o dinheiro, economizar dinheiro não é a sobra, é você se pagar primeiro. Vinícius, não está sobrando nada, não sobra nada. Abre uma conta em outro banco que não cobra taxa nenhuma, pode ser na XP, não sei se os bancos de vocês cobram taxa, mas transfere 1 centavo ou pega uma caixinha na casa lá. Cara, guarda alguma coisa. Nem que fosse simbólico. Mas aquele compromisso de todo mês você guardar aquilo, ele vai criar uma mentalidade em vocês. Quando eu resolvi me pagar primeiro, eu estava com a dívida, sei lá, de cento e poucos mil reais, com as contas não fechando, e mesmo assim eu guardava. Então eu fiz e eu sei o quanto que isso foi bom para mim. O quanto que isso mudou tudo o meu pensamento. Tá? Por isso que é questão de mentalidade. Outra coisa que eu fiz, não sei se é o caso de vocês, mas eu troquei um hábito de comprar por pesquisar como ganhar mais. E aí, esse hábito fez eu ter a empresa que eu tenho hoje. Por quê? Eu também era CLT, trabalhava como engenheiro, e quando eu comecei a pesquisar como ganhar mais, encontrei o mundo dos investimentos, estudei, 4 anos depois daquilo que eu estudei muito, foi quando eu comecei a trabalhar realmente com investimentos. Foi quando eu saí da CLT, foi quando eu montei a empresa. Então, esse hábito de, ao invés de pesquisar algo para comprar, quando eu me pegava pesquisando alguma coisa, eu parava tudo, deixa eu pesquisar como que eu ganho mais. Isso daí fez eu estar aqui falando com vocês, tá? Fez eu sair daquelas dívidas. E isso aí abre um pouco a mente. Às vezes você fica focado, que nem ela faz crochê. Beleza, estuda um pouco sobre crochê. Depois estuda um pouquinho mais sobre outro assunto. Né? E vai linkando isso daí um pouco até você realmente pegar ali o que pode te ajudar. Tá? Outra coisa que a gente fez, eu e a Adri, sobre comprar coisas, tudo que a gente queria comprar, a gente escrevia e só comprava depois de 3 meses. Claro que não é remédio, né? Se for um remédio, aí tem que comprar. Mas, assim, tudo que a gente precisava, a gente escrevia e daqui 3 meses a gente comprava. E a gente percebia que muitas daquelas coisas que a gente achava que era super urgente naquele momento, não era. E daqui 3 meses a gente nem precisava mais daquilo. Então, isso evitava a gente fazer negócio por impulso e evitava a gente comprar coisas que realmente a gente achava que precisava e não precisava, né? E foi um hábito muito bom para a gente começar a dar valor nas coisas que a gente tinha também e entender outras situações que a gente poderia desenrolar. Até vou dar um exemplo desse comprar depois de 3 meses. Teve até um amigo meu que ele era revendedor de umas panelas que elas são feitas em aço inoxidável, não sei se vocês já ouviram.
Eu esqueci o nome dessa panela. Mas é um negócio muito bom. Você coloca a comida toda lá, sem óleo, sem nada, sem água. Você coloca lá um frango umas verduras, tampa. Parece que vai queimar tudo. Ele fecha e a comida sai prontinha. Porque ela não cola na panela. A panela é de aço cirúrgico. E era muito caro, e era muito bom. E eu falei, cara, vamos comprar esse negócio. Mas a gente tinha a regra de não comprar. Era um negócio super caro. Se fosse antes disso, a gente talvez teria comprado. Né? Estou dando um exemplo que eu lembro lá daquela época, mas tem vários outros exemplos. Tá? E eu acho que para quem está com problema financeiro hoje, para quem está com dívida, talvez seja um negócio que possa ajudar. Tá? Me ajudou, por isso que eu estou colocando aqui. E outra coisa que me ajudou foi aumentar os gastos com educação. E depois eu estendi isso para gastos com experiências e viagens. Tá? Primeiro gasto com educação, na hora que eu fiz a minha planilha, que eu percebi que eu não gastava nada com educação, né? Que eu tinha comprado aquele livro ali, a gente tinha lido, e depois que eu não tinha gastado nada, que eu gastava com abastecimento de carro R$ 1.000 e que eu não gastava nada com educação, falei, cara, tem alguma coisa errada, né? E assim, os livros são o que eu acho de melhor para você estudar hoje, para você aprender. É barato, é bom, é confiável, porque é um negócio escrito ali com uma responsabilidade maior do que você ir lá no YouTube. Eu falo isso por conta de investimentos. Hoje qualquer um pode ir lá no YouTube e falar qualquer asneira sobre investimentos, as pessoas vão lá e acreditam ainda. Então o livro é essencial e mais barato ali. E isso ajudou bastante. Eu colocar ali no meu mês, ter algum gasto que seja mínimo com educação, ou com algum evento, ou com alguma coisa, com alguma experiência. Depois a gente acabou, quando a gente começou a melhorar as coisas, a gente equilibrou tudo, a gente percebeu que nossos gastos com viagens e experiências eram muito pequeno comparado ao gasto com o carro, de novo. A gente falou, cara, não é possível que a gente gasta mais com carro do que com viagem, por exemplo. Né? Vamos vender o carro. Vendemos o carro, que era o item mais caro que a gente tinha, que causava mais despesa. E aí passamos a gastar mais. E no ano seguinte a gente gastou muito mais com viagem e sobrou muito mais dinheiro, por incrível que pareça. Né? Por quê? Porque são hábitos que eu vejo que os meus clientes têm hoje. Eles gastam com educação, eles gastam com experiência, eles gastam pouco com coisas. Devido às proporções, né? O cara que tem 10 milhões a contas, se a gente comparar o que ele consome, o que ele compra, o carro que ele tem, beleza, mas proporcionalmente a despesa dele é pequena. Agora, com viagem, experiência. Hoje mesmo eu falei com uma cliente que ela está ficando agora 45 dias numa viagem para Israel, para Itália, para Portugal, para Espanha. E ela tem um custo de vida muito baixo. Eu sei o carro que ela tem, a casa que ela tem, mas olha a viagem que ela está fazendo. Né? É uma mentalidade de uma pessoa que realmente está próspera ali. Tá? De novo, eu repeti aqui, ter um mentor, um amigo com objetivo, que faz parte da mentalidade. Tá? Vocês estão aqui no grupo da Adri, então participem, troquem experiência entre vocês. Eu até não sei se esse grupo é aberto lá ou não, mas eu acho que todo mundo que está aqui vai ter uma energia boa de crescimento e pode se ajudar nos seus negócios aí. Agora eu vou colocar um pouco da prática, tá? Deixa eu ver se alguém mais pediu para entrar aqui. Não. Vou colocar o que eu fiz na prática, depois da mentalidade, que aí depois eu vou compartilhar com vocês, tá? Eu criei uma planilha de controle de entradas e saídas, tá? E aí, como eu falei, eu tenho essa planilha desde 2011. E não foi fácil ficar olhando todas as coisas. Você fica até envergonhado com as coisas que você gasta. Né? Então, eu criei essa planilha de controle e vou mandar para vocês ali um modelinho. Quem não sabe Excel, que é onde eu faço a planilha, ou aprende, que não é o bicho de 7 cabeças, aprender um Excel ali, ou faz de outro jeito. Tem aplicativo no celular que faz, pode fazer ir lá na papelaria, comprar um livro caixa, lá daqueles livros caixa que a minha mãe usa até hoje, e escrever no livro caixa. Mas eu sugiro aprender um Excel ali, porque é uma ferramenta muito boa, rápida, prática, e não é tão difícil assim. Assusta, mas não é tão difícil. Tá? A prática mais dura é cortar o maior gasto. E aí vai doer. Tá?
Depois que vocês elencarem ali suas despesas, suas entradas e saídas, vocês vão conseguir identificar onde é o maior gasto. O maior gasto pode ser o seu aluguel hoje. E aí você tem que cortar ele e ir para outro. E você vai arrumar um monte de desculpa para não fazer isso. Vai falar que a região, que não sei o quê, mas assim, faça o esforço de pesquisar pelo menos algum outro lugar, se esse for o caso. Se for que nem o meu, quero um carro, vamos trocar de carro, vamos ficar sem carro. Mas é eliminar o maior gasto. Por quê? Eliminando os pequenos não vai resolver a situação. Vai te iludir. O que eu pego muitas vezes? Às vezes a pessoa está com um problema financeiro, aí ela vai, agora eu vou organizar minha vida. Ela começa a anotar os gastos dela, daí ela vê que ela gasta, sei lá, nem sei quanto que é o Netflix hoje, sei lá, R$19 no Netflix, mais uma assinatura ali. Aí ela, não, vou cancelar isso daqui. Aí os filhos ficam sem TV, fica sem o negócio. Só que isso não vai resolver, né? É uma despesa muito pequena. Eu vou cancelar o café que eu tomo lá com a minha amiga tal dia. Não vai resolver. O que vai resolver é o gasto grande. Quando você resolve o gasto grande, aí é onde as coisas começam a realmente andar. E o gasto maior vai ser o que mais vai arrumar desculpa para não cortar. Eu tenho um exercício que eu fiz que eu não coloquei aqui porque é maldade, tá? Mas que é vender o bem que mais você gosta. Que você mais gosta hoje. Vou dar um exemplo do meu caso, tá? Que é o desapego. Por quê? Porque não é o bem material que vai te suprir as coisas. Né? Se você resolver seu financeiro, depois você compra de novo aquilo que você mais gostava. Né? Mas é um negócio que te cria uma... A Adri fala bastante sobre você ter um sentimento, um pensamento e uma ação e você colocar um marco naquilo ali. Né? Então, eu vou dar um exemplo meu. Depois já estava tudo resolvido, já não estava mais com problema financeiro, mas mesmo assim, de vez em quando você vai dar uma revisada, né? Deixa eu ver como é que tá as coisas. E aí eu li esse negócio de você se desapegar da coisa que você mais, do bem material que você mais gosta. E isso é muito bom. Eu não coloquei aqui, mas talvez, se vocês quiserem praticar isso, é bom. E como eu toco guitarra, eu tinha uma guitarra que eu tinha comprado e era o meu xodó. Era uma guitarra que eu gostava muito. Só que eu nem usava ela mais. Ela ficava ali de quase uma decoração, né? Uma relíquia. Era um negócio antigo, caro, bonito. E eu usava outras guitarras, até melhores do que aquela, mas aquela lá era minha... Tinha uma história, né? E aí eu coloquei para vender a guitarra. E vendeu. Tipo, 2 dias depois alguém foi lá e comprou. Né? Eu já fiz isso de novo com outra guitarra que eu trouxe dos Estados Unidos. Que eu falei, cara, eu tô muito apegado nesse negócio, eu não posso ficar apegado nisso. Que eu toquei lá. Então eu vendi uma guitarra que eu toquei num show internacional. Fiz 3 shows lá com ela e eu vendi essa guitarra, porque era um negócio, putz, negócio que eu não tô usando, tô só por um apego emocional. Mas voltando aqui, talvez não seja uma tarefa para vocês, mas cortar o maior gasto, sim, tá? E por último é aumentar a renda. Aqui eu coloquei tanto para quem é CLT, que eu falei que ser CLT não é um problema, tá? Quanto para quem tem uma empresa e para quem tem um negócio, para quem tem uma renda extra. Hoje, eu falo isso porque a gente, como empresa, a gente procura os profissionais hoje no LinkedIn. E não só a gente. Muita empresa está procurando assim. As grandes empresas, às vezes, elas têm algumas outras estratégias, alguns outros sistemas, mas empresas mais de médio porte, onde você vai ter um emprego bom, um salário bom, estão procurando no LinkedIn. Então, se hoje você é CLT e não tem um perfil no LinkedIn, você não existe para um monte de empresa que poderia te contratar. E as empresas estão procurando ativamente o profissional lá. Não é você ter que procurar a empresa. As empresas acabam te procurando. Isso em todas as áreas, tá? Na minha área, como é uma área que está muito necessitada de profissionais, se hoje alguém tem uma certificação igual eu tenho e cria um perfil, eu tenho certeza que no outro dia ele tem 10 propostas de emprego lá. Mas serve para todas as outras áreas, porque eu já falei com algumas meninas outra vez sobre isso. Elas arrumaram o LinkedIn e algumas conseguiram melhorar o emprego, trocar de emprego.
Esses dias eu atendi um casal que o rapaz, o marido que é a minha cliente, né, ele participou da reunião também. Ele tinha acabado de ser mandado embora da Equatorial Energia, que é uma empresa de transmissão de energia. E ele estava bem triste, não, fui demitido e tal. Eu falei para ele, cara, você tem o LinkedIn? Não tenho. Falei, faz o LinkedIn, você vai conseguir um emprego, você tem uma experiência. E aí ele, não, beleza, vou fazer. E aí passou uma semana depois, a gente fez uma gestão de risco para eles, um seguro de vida que a gente fez para eles resgatar. Aí no dia que foi aprovado o seguro para eles, aí eu liguei para ele e falei, ó, foi aprovado o seu seguro, vocês foram aceitos e tal. E aí, você fez o LinkedIn? Ele não tinha feito ainda. Falei, cara, faz o LinkedIn hoje, me manda. Eu quero ver. Ele fez o LinkedIn, era sexta-feira. Na quarta-feira, ele já estava fazendo a entrevista de emprego dele na nova empresa. Então, assim, quem é CLT hoje, vai lá no LinkedIn, faz um bom perfil. Às vezes, fazer um bom perfil, você vai ver que você não tem perfil bom, e aí você tem que estudar para ter um perfil bom, se qualificar para ter um perfil bom, e aí ajuda. E para quem não é CLT, até serve para quem é CLT também, mas para quem a empresa não tem outro jeito, né, é fazer network, é se relacionar com pessoas, é ir nos eventos da sua cidade, é ir nos eventos fora da sua cidade. Por que eu digo isso? Se eu pegar meus top 10 clientes, meus maiores, todos eles têm uma rede de relacionamentos muito grande. Todos conhecem muitas pessoas. Todos conhecem muitas pessoas. E eles não conheceram muitas pessoas depois que ficaram ricos. Não, eles conheceram muitas pessoas e depois eles ficaram ricos. Então, todas as histórias deles era a gente conheci não sei quem, fiz negócio com não sei quem e foram evoluindo assim. Então, o network, que é se relacionar, vocês estão num grupo de pessoas aqui, às vezes chamam um no privado lá, perguntam o que faz, se ajudem, é essencial, tá? O que eu vejo lá? Quem tem muito patrimônio, além de ter um network muito grande, atinge muitas pessoas. Você só consegue atingir muitas pessoas quando você tem um relacionamento muito grande. Vou contar uma história que aconteceu comigo essa semana. Eu faço conteúdo para o Instagram, para as redes sociais, tá? Para o YouTube. E aí um rapaz no Instagram veio falar comigo. Ele é um ex-jogador de futebol, jogou no Fluminense, depois foi jogar fora do país, jogou na Europa, e aí jogou na Malásia, acho que ele aposentou na Malásia ou no Iraque, lá no Irã, não sei. E aí voltou para o Brasil com muito dinheiro e resolveu morar em Camboriú. E aí, por acaso, ele me tirou uma dúvida comigo e tal. E aí eu pensei, eu tenho que me conectar com esse cara. Preciso me conectar com ele. E ele joga futebol. E aí, o que eu fiz no sábado? Eu mandei uma mensagem para ele. Na quinta-feira, ele me respondeu um story que eu fiz lá. E eu falei assim, eu não ia para Camboriú. Eu falei para ele, no sábado eu vou estar em Camboriú. A gente podia se ver. Eu não ia para lá. Mas eu falei para ele que eu ia estar lá. Então é a gente ser intencional no network. Não é maldade, não é coisa errada. Porque vai ser algo bom para mim, eu tenho certeza que vai ser algo bom para ele. Eu falei, eu vou estar em Camboriú. Aí ele, legal, então vamos marcar um futevôlei. E aí eu não ia para Camboriú, eu fui para lá. E aí me encontrei com ele, conheci um cara lá de Camboriú que tem uma empresa, uma imobiliária, já conheci um outro cara que lutou MMA, e assim você vai conhecendo pessoas. Eu fui intencional fazendo isso, né? A gente está aqui em Palhoça, não sei desde quando vocês acompanham a Adri, mas a gente completou um ano aqui na cidade de Palhoça. A gente veio para cá, a gente não conhecia ninguém. Eu tinha um amigo meu que morava em Itapema, tinha alguns conhecidos aqui de Floripa, quando eu trabalhava na Oi lá como engenheiro, mas conhecer mesmo, a gente não conhecia ninguém aqui. Tá? E o que faz a gente conhecer alguém? Ser intencional em conhecer as pessoas. Né? Eu vi um cara sendo candidato a deputado estadual aqui por Santa Catarina, e aí eu gostei do que esse cara falou. Falei, cara, esse cara é um cara bom. Eu vou me conectar com esse cara, vou conhecer ele. Ele era candidato a deputado estadual. Eu vi o que ele fazia. Ele tem uma empresa tal. Fui lá me conectar com o cara. Tô dando esse exemplo porque
eu vou encontrar com ele hoje. Eu vou até mostrar esse áudio aqui para vocês, porque é um cara que eu conheci aqui e eu fui intencional conhecer ele, e isso vai me gerando um negócio. Através dele eu conheci outra pessoa, e esse aqui é o áudio que ele me mandou hoje. Vamos ver se vocês conseguem ver. É ele me trazendo uma oportunidade de negócio. Então não é que a sorte está batendo para mim. A sorte não bate. A gente cria oportunidade. Vê se vocês conseguem ouvir o áudio dele. Eu queria falar contigo sobre uma possibilidade que apareceu aí que eu acho que tu vai querer abraçar. Mas eu não vou conseguir passar aí, tô bem corrido aqui. Tu não consegue ir em Santo Amaro? Ele falou que quer falar comigo porque tem uma oportunidade que ele acha que eu vou abraçar. Tá? Então é hoje, acabou de mandar para mim, e eu vou terminar a reunião aqui e vou encontrar com ele. Esse horário da noite, porque é o horário que eu posso e é o horário que ele também pôde. Então é isso, gente, é ser intencional no network. O network vai fazer vocês ganharem dinheiro. Tá? Para quem está CLT ainda, o LinkedIn vai fazer vocês ganharem dinheiro. É a forma de aumentar a renda. Tá? Uma planilha de controle de entradas e saídas vai fazer vocês entrarem no trilho. Vai saber, vocês saberem o que vocês estão ganhando, o que vocês estão gastando, o que vocês têm que fazer. E vocês cortarem o maior gasto, talvez resolva o problema mais de imediato. Né? O que está atrapalhando muito agora. Só que às vezes vocês nem sabem onde é o maior gasto antes de fazer um controle aí de 1, 2, 3 meses para vocês saberem realmente qual que é o maior gasto, onde que está o furo. Né? Na outra turma teve uma menina que falou assim, nossa, eu estou com um problema na minha empresa, eu tenho uma pessoa que tem uma empresa igualzinha a minha, faz a mesma atividade, ela lucra e eu não lucro. Aí eu falei para ela, beleza, vamos resolver isso agora. Aí ela ficou toda feliz, né? Aí você promete? Eu falei, vamos resolver agora. Eu falei, me dá aí as suas entradas e saídas da sua empresa, pra gente ver onde está indo esse dinheiro. Ela não tinha. Ou seja, como é que ela ia saber como ela vai crescer? Né? E às vezes, para quem trabalha em empresas, às vezes tem muitas pessoas que faz isso na empresa, cuida bem do dinheiro de uma empresa que trabalha ou do negócio, mas no seu dinheiro pessoal, às vezes não. Né? Pessoal, era isso. Eu vou abrir um pouco aqui, se vocês tiverem algum assunto, alguma dúvida, tá? Mas era esse daí o tema. Já deu aqui 1 hora de conversa, também senão já cansa, a gente vai dispersando, né? E vai ficando ruim. Me diga aí o que vocês acharam, se tem alguma dúvida, algo que eu possa agregar mais. Podem abrir o microfone e falar uma de cada vez aí para não embolar. Mari, Marajá, Alzira, acho que só tá vocês aqui, né? Podem falar aí. Estamos nós. Então, Vinícius, assim, eu tô, como a minha renda principal deu uma caída, eu tô procurando outras alternativas para expandir, né? O meu forte mesmo, que eu trabalho com alimentos, né? E esse é o meu forte. Então, assim, eu tenho um local, né, onde eu forneço, que é a minha renda maior. E deu uma caída. Uhum. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou entrando no iFood. e assim, procurando alternativa, tentando também buscar parcerias, né, para colocar meu produto em atacado. Deixa eu te Então, perguntar. assim, Deixa eu te perguntar. Seja só mais específica. O que você faz? O que você entrega? É marmita? O que é? não, eu trabalho com doces e salgados. E aí hoje Doces em geral e salgados, eu trabalho só com salgados assados, né? E você entrega Então, hoje assim, para uma única pessoa, é isso? Para uma única empresa? Como que funciona isso? não, eu forneço para o Fórum e Ministério Público do município que eu moro. Uhum. Então, todo mundo lá dentro compra de mim.
Ah, Então, você assim, vende para as eu pessoas só que vou estão lá, lá. Uhum. eu vou para lá 2 horas da tarde, 4 horas eu já estou saindo e já entreguei tudo, E o movimento caiu né? lá. Caiu. Então, assim, já tem uns 3 meses que deu uma caída, e aí, assim, eu estou buscando outras alternativas, porque eu tenho que manter pelo menos essa média que eu já vinha tendo para conseguir cumprir meus compromissos, né? E então, assim, estou buscando outras coisas. E assim, eu fiz uma projeção, né? Que acredito não, pela minha projeção, até o final do ano eu vou estar com as minhas dívidas pagas, e aí a partir daí é que eu vou ter uma folga, né? Mas assim, se eu conseguir uma renda maior, né, dentro dessas buscas que eu estou fazendo, como iFood, e tentando também arrumar locais para colocar meu produto no atacado, eu vou conseguir dessa forma também aumentar minha renda. Aí eu vou conseguir antecipar esse prazo que eu determinei até final do ano, né? Tá, Então, assim, entendi. não sei se assim, eu achei a forma mais Você, correta, mais viável. você tá naquele ponto, né? Você ter network, conhecer pessoas, vai fazer o seu produto ficar no varejo, talvez numa padaria, num lugar você poder deixar ali uma exposição. Uhum. Tem que procurar, tem que ir nos locais. Esse público que já compra de você, o que você pode fazer? Talvez avisar eles, olha, eu faço também entrega, eu faço um aniversário, não sei se isso cabe para você, e aí eu forneço para você algum evento, que às vezes eles acham que você só faz para vender ali naquele momento e pronto, né? E quando você fala para eles, Não, ó, estou disponível para uma entrega, para uma eles sabem. encomenda, sabe, né? E quando tem algum evento, assim, eles pedem, Às vezes pedem. pedem. Mas é assim, hoje para você procurar o varejo ali, procurar alguns pontos para você distribuir, é onde vai te dar escala. O É. iFood pode ser bom, mas tem que ter cuidado com o preço, porque o iFood é uma facada. Você vai perder uma margem bem grande lá no iFood. Né? Eles Eu cobram vi. ali uns 20 e poucos por cento ali que você está deixando ali no É. iFood, né? Se você tiver que fazer entrega junto com eles e tal. 20, 23 mais 3,2. Pois é uma facada. Então já. O que o pessoal usa muito o iFood é para divulgar a marca. Então o cara coloca e faz uma entrega muito bem feita com um cartãozinho, não sei o que, para fazer a pessoa pedir fora do iFood para Uhum. tentar crescer a marca ali. Então usa o iFood, Essa é a minha intenção. se for usar o iFood, usa o iFood bem usado para poder te gerar valor, senão você vai É, trabalhar de graça lá e só eles vão ganhar é. dinheiro. Eu vou ter que colocar o valor acima do que eu trabalho, Sim, porque não tem acima. como. Tem que ser acima. É. Alzira, tem algum ponto? Pode falar. Qual das ações ali que você vai fazer primeiro para eu te cobrar semana que vem? Você já fez? A planilha. Eu sempre começo a fazer uma planilha e depois eu desisto. Você sabe mexer no Excel? Sim, E você desiste por quê? porque às vezes eu compro uma coisa ou outra, eu esqueço de anotar e quando eu vou ver já tá tudo, sabe? Tá. É mais persistência mesmo para controle. Uma dica. Anota no seu celular um horário para despertar, só para você olhar o saldo da conta. Ou o seu cartão, só para dar uma batida do olho. Nossa, tá assim, eu li no cartão, tá assim. O controle na planilha faz semanalmente. Você paga as coisas no cartão ou paga muito em dinheiro? Nos dois, ultimamente mais em débito, né? Em Débito, débito. débito.
Porque Isso. quando você usa o débito, fica mais fácil. Você vai lá no banco e você vai ter onde foi cada gasto e tal. Então, uma vez por semana você vai lá e anota. Porque também, se você ficar, tem que anotar todo dia, vai ter um dia que não vai dar para você anotar. Aí, por você não ter anotado aquele dia, no outro você já fala assim: ah, não anotei ontem mesmo, então hoje também não vou anotar. É isso mesmo. E aí É vai. isso mesmo. O dia que eu faço é na quarta-feira, tá? Na verdade, não é o que eu faço. Agora eu faço uma vez por mês, no dia 15 ou 16, 17 por ali. Mas quando eu tava mais enrolado, eu sempre fazia nas quartas. Então era o meu dia, mas escolhe um dia que você consegue fazer mais tranquilo e faz uma vez por semana. Né? Porque se você passar uma semana sem fazer, se der um problema desse, na próxima você acumula as duas e controla. Porque todo dia não vai dar certo mesmo. Anotar todo dia é difícil, tá? Vai ser bem ruim. Então isso aí você vai fazer. Vai fazer Sim, a vou sua fazer. planilha. Sobre a planilha, eu vou mandar o modelo da minha planilha, mas eu acho legal, já que você sabe, você mesmo construir a sua ali, porque assim, é muito individual, tá? Eu tentei usar algumas planilhas de outras pessoas, e aí nunca deu certo. Só deu certo quando eu fiz a minha simples para mim, do meu simples, talvez não é o mesmo simples para você, mas algo que seja bem simples, e aí você mesmo sabe mexer ali e controlar. De qualquer forma, eu mando para você ali. Tá, vou aguardar a dica da menina do crochê também, tá? Eita, eu tenho que começar a anotar. Ó, não vou, me cobra, viu? Vai lá no grupo da Adri lá e me cobra. Pode deixar. Camila, você saiu fora, né? Voltou agora. Depois você assiste. Ai, pessoal, eu até mandei no chat, mas não sei se deu tempo de receber. Eu tava na minha mãe, e aí eu vim embora, mas a internet no meio do caminho não conectou de jeito nenhum. Eu cheguei em casa agora. Mas que pena eu ter perdido a aula. Mas se ficou gravado, eu vou ver depois. Ficou. Depois a gente deixa gravado lá. Eu vou encerrar, tá? Depois a gente Tá, sobre a aula. Eu vou tá. mandar os materiais lá no grupo da Adri. Se tiverem alguma dúvida, manda lá que ela me fala, daí eu tiro com vocês também, tá? Lá pelo grupo. Tá bom? Tá bom, tá ótimo. Era isso então. Deixa eu tirar uma foto aqui com vocês para me postar. Tá. Tá que eu tô com a turma da Já Adri aqui, que arrumar o cabelo. é a melhor turma que tem. Ô Mari, você tava escondido aí, eu não vi você não. Ah, liga o som aí. Agora para tirar a foto ela apareceu, ó. A Márcia também, ó. Vocês estavam tudo Eu fiquei escondida? quietinha aqui. Você assistiu essa parte, esse final ou não? Eu assisti, sim. Eu até tenho uma dúvida para tirar com você. Você falou que, às vezes, o nosso maior gasto é o aluguel. Então, a gente tem que procurar ir para um lugar onde o aluguel é mais baixo. Eu Isso. tenho procurado isso, mas, infelizmente, aqui na minha cidade, o aluguel mais barato é o que eu pago. Como é que eu faço? Olha, como eu falei, às vezes a gente vai arrumar todas as desculpas do mundo para não fazer um negócio drástico, como esse, por exemplo. Mas o fato de você procurar saber que isso daí é o caso, por exemplo, já está de bem controle. Né? Você está procurando. Porque assim, quando a gente pega uma biografia americana, por exemplo, um livro escrito nos Estados Unidos e traz para o Brasil, a gente precisa adequar a realidade nossa. Porque, não sei se vocês já foram para lá, mas eu acho que todo mundo deve ir lá para sentir uma realidade absurdamente diferente da nossa. Aqui no Brasil, a gente nasce e precisa sobreviver. A gente vai precisar sobreviver aqui. Quando um americano nasce, ele já está com a vida dele ganha. Ele não tem preocupação se ele vai ter uma casa, um carro, um trabalho. Não existe essa preocupação. Essa preocupação não passa pela cabeça de um americano. Desde o momento que a gente nasce no Brasil, o seu pai já está falando, você vai ter que trabalhar, você tem que comprar uma casa, você vai ter que ter um carro. Lá não existe essa preocupação. Então, quando a gente pega um livro de lá e traz para cá, é fácil eles falarem, não, você vai ter seu salário, coloca tantos por cento para cá, tantos por cento para cá. Mas na realidade do Brasil, às vezes a gente tem uma renda que realmente não tem mais de onde tirar. Né? Não tem mais. E aí você tem que realmente aumentar a renda. Só que, como eu falei na apresentação, existem 4 pontos.
que é você aumentar a sua renda, você criar sua poupança, você rentabilizar e você economizar. Esses 4 têm que andar todo o tempo junto, não basta você só focando em economizar, porque o economizar vai chegar no momento que não tem como mais, né? E aí você vai precisar estar lá vendo a sua renda. Então, quando você faz tudo junto, pô, você já não sei se você identificou realmente que você tem certeza de que o aluguel é o mais caro. Mas se realmente for, e você identificou, e você não teve solução realmente, você vai ter que ganhar mais. E você tem que estar trabalhando isso em paralelo, né? Procurando ganhar mais e procurando economizar sempre. O que você faz hoje? Eu sou CLT, Trabalha com o né? quê? Eu trabalho com importação, exportação de commodities, Caramba, onde né? você tá? Eu estou em Santos, trabalho em Santos. Você trabalha em Santos com exportação de commodities. Muito bom. Isso. É uma empresa, é uma multinacional chinesa, né? E a gente trabalha com vários segmentos, com grãos, algodão, açúcar, né? Toda a parte de commodities. E eu trabalho na controladoria, Uhum. né? A empresa em si não é uma empresa ruim. O salário tem lugar que paga melhor, né? Mas eu prezo muito assim, eu tenho muitos benefícios que superam a diferença de salário. Tanto a questão do LinkedIn, na outra aula que você deu, o semestre passado, eu também participei. E Uhum. depois daquela aula, eu sempre tive o meu LinkedIn ativo, ou seja, as 2 últimas empresas que eu trabalhei, eu consegui o emprego através do LinkedIn. E depois daquela aula, eu fui chamada por mais 2 empresas. Uma era aqui em Santos mesmo, né? E o salário, assim, era pouca coisa maior do que eu ganho hoje. Então, eu já tenho uma estabilidade, eu já estou lá há 2 anos, né? Já Uhum. vou fazer 3 anos que eu estou na empresa. Então, eu optei por não trocar. E a outra, o salário era bem melhor, era praticamente o dobro do que eu ganhava. Mas para isso eu ia ter que morar lá no Mato Grosso, e de Cuiabá até a cidade eram 8 horas de estrada. Qual que Falei, era a não, cidade? Sorriso ou Sinop? não, era alguma coisa com T. Com T? É, Tangará da com T. Serra. Isso daí, Tangará da Serra. Eu falei, não, Deus me livre, eu nunca fui para aqueles lados, eu não tenho a menor ideia, não posso. E aí eu desisti, falei, não vou mudar de estado para um lugar assim que eu não tenho ninguém, não conheço ninguém, é só eu e a minha filha. Lá é Falei, pedreira, pedreira. Eu sei bem, conheço então, eu tudo. fiquei pensando, eu falei, aí depois ainda estava tendo um problema com os indígenas lá, eu falei, não, depois os índios me pegam lá, e como é que eu faço para vir embora? Renda extra, você pode procurar algo relacionado à renda extra, como que você pode fazer. Uhum. Dá uma pesquisada em outros conhecimentos que você tem. É uma alternativa, assim. Né? E para trocar de empresa tem que trocar por algo realmente relevante, né? Para você sair tem que ter um aumentozinho bom ali para valer a pena. Mas você dá a prova aí que o LinkedIn realmente ajuda, né? As empresas estão Não, muito ajuda ligadas. bastante. As empresas estão muito ligadas nisso mesmo. Sim, e uma coisa que eu faço todo dia é sempre ir lá e atualizar alguma coisa no meu perfil, porque isso ajuda o seu perfil se destacar na busca das empresas. Isso. Então, Sim. todo dia eu vou lá e mudo um negocinho só para manter atualizado. Legal. Muito bom. Ô, Márcia, quer falar alguma coisa? Você também, eu não vi você aí, primeira hora que eu vejo. Você só apareceu para tirar a foto, né? Eu sou meio tímida, não gosto muito de falar. Eu sou meio, como fala, sossegada demais, sabe? Tá, se tiver alguma coisa que Mas você a aula foi queira. maravilhosa, teve bastante dicas, fiz bastante anotações nessa aula de hoje, né? O
O que eu mais estou focando agora esses meses é aumentar a renda mesmo, né? Aumentar a renda, estou fazendo. Às vezes eu consigo achar um tempinho. Aí no meu serviço eu estou vendendo uns patezinhos que eu faço de coisinhas com produtos japonês lá, que a japonesada trabalha no Ceasa, né? Tem bastante japonês, eles gostam. Aí eu tô fazendo uns patezinhos para vender, tô tentando vender umas roupinhas aqui no meu brechózinho, que sempre foi um sonho que eu tive de ter, e agora eu tô colocando em prática. E assim, tô tentando, assim, as dicas que você tem dado tem me ajudado bastante, desde aquela aula passada até agora. Já tem 7 meses que eu tô com, como fala, planilha de gastos, né? Eu já Legal. descobri onde eu tô gastando o meu dinheiro. Tô descobrindo, moço, eu tô gastando muito com comida. Misericórdia. Muita comida. E agora eu tô tentando planejar. Tipo assim, eu gastava muito com doce, salgadinho. Aí agora eu tô fazendo tem umas 2 semanas que eu comecei a fazer diferente. Como me dá vontade de comer, que eu tô ansiosa, eu pego o dinheiro que eu ia comprar um salgadinho, doce, alguma coisa, e coloco no cofrinho. Tá juntando um bom dinheiro aí, viu, moça? Já tá Estou juntando, fazendo já. assim. Eu já Agora, tô juntando. Nessas coisinhas você pensa que não, mas de R$ 2, R$ 3 com salgadinho, uma bala, uma besteirinha, vai dinheiro. Vai muito você pode dinheiro. fazer duas coisas, né? Pega o dinheiro que você queria gastar e guarda, e daí vai lá e ainda corre mais uns 5 quilômetros. Aí você já ajuda as duas. Você junta dinheiro e ainda fica bom com a saúde ainda. A caminhada eu ainda tô evitando. A caminhada é meio complicadinho, mas acho que eu vou começar semana que vem, que agora eu vou precisar de um pouquinho, sim, de exercício. Não. Ô, beleza, gente. Eu vou precisar encerrar, que eu preciso sair, como eu falei lá, eu tenho um encontro com o Eduardo, tá? E eu vou tirar uma foto aqui nossa pra postar, tá bom? Fica todo mundo bem aí, tá? Calma aí. Que foi? Ficou bonito. Beleza? Vinícius, Oi. meus clientes não podem ouvir essa dica da Márcia, não. Ah, sim. Não, mas... mas é isso.